Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Ao longo dos anos, eu compartilhei esse versículo mais vezes do que eu consigo contar. Deixados para trás, o início do fim. Mas agora, pela primeira vez, eu sei que é verdade. 6 meses atrás, uma coisa impossível aconteceu aqui. Num piscar de olhos, milhões de pessoas simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Puf, sumiram, assim mesmo. Bom, se isso não é impossível, eu não sei o que é. Os esforços nas buscas continuam após os desaparecimentos. O evento mais catastrófico na história da humanidade. As Forças Armadas trabalham duro para conter a violência mundo afora. Mas há mais perguntas do que respostas. Hoje, as pessoas ainda dizem que os desaparecimentos ocorreram sem um aviso ou qualquer tipo de explicação. Mas isso está longe de ser verdade. Houve muitas advertências e explicações, mas também houve muitas mentes fechadas. O presidente insiste que a maior ameaça ao nosso país são aqueles que se apegam à teoria da conspiração de que, de alguma forma, Deus teve algo a ver com os desaparecimentos. E todos sabemos que uma mente fechada não é uma coisa fácil de abrir. Mas mesmo depois de ver todas aquelas pessoas simplesmente desaparecerem no ar, a maioria das pessoas ainda não tinha se atentado ao fato de que tudo isso foi escrito há milhares de anos naquele velho livro empoeirado na prateleira. Já se passaram 6 meses, desde que dezenas de milhares de pessoas desapareceram de repente. E pelo que nós apuramos, nenhum deles foi visto desde então. Então se esconderam principalmente da verdade, sonhando com qualquer resposta que pudessem pensar, desde que não envolvesse Deus, é claro. Erupções solares, armas secretas, pequenos homens verdes. Nada era louco demais para um mundo determinado a não ser a verdade. E claro, uma coisa com a qual você sempre pode contar quando ocorre um desastre. Há aqueles cujo primeiro pensamento é como aproveitar a oportunidade. Por exemplo, Jonathan Stonegal. Parecia já ter um plano traçado antes mesmo que aquelas roupas vazias tocassem o chão. O senhor entende, Sr. Stonegal, que se dependesse de mim, eu não estaria questionando nada disso. Tudo isso cabe à ONU. O Conselho não pode interferir no que estou fazendo sem o consentimento unânime. Você não veio para me dizer que está me dando as costas, não é, Ed? Eu transformei centenas em milhares. Milhares em milhões. Milhões em bilhões. E ainda assim, os contadores de feijão pensam que sabem o que é melhor. Estamos perdendo milhões de dólares todos os dias com todos os seus novos projetos e investimentos e até a maior plataforma de mídia social da história, comprando todas as empresas de mídia que dá para pensar. Você não precisa ser a única fonte de notícias e informações. E agora, 400 milhões de dólares para construir um templo no Oriente Médio? É um belo templo. Senhor, seu compromisso das 2 chegou. Sugiro que vá e pense seriamente sobre o lado da mesa em que quer estar sentado. Uma coisa grande está para acontecer. Confie em mim. Tem que crer que está no time certo. As pessoas lidam com uma nova realidade, tentando aceitar o fato de que nunca mais poderão ver seus entes queridos novamente. A fé em nossos líderes sumiu. E a frustração e a raiva estão em alta. Não só os crimes violentos aumentaram dramaticamente, mas os suicídios estão aumentando descontroladamente. Mas, de acordo com especialistas em saúde mental, há uma explicação para o que está havendo. Vamos conversar com um deles logo após o intervalo. Esta noite na GWN. Tenho que admitir, eu nunca fui um grande fã do Ray Ford Steele. A esposa dele, Irene, tentou por anos fazer com que ele se juntasse a nós na Nova Esperança. Mas eu acho que a igreja simplesmente não era a praia dele. Quando ela conseguiu arrastar ele para lá, ele leu as notícias esportivas no celular, tirou uma soneca enquanto todo mundo pensava que ele estava orando. A Irene alertou ele sobre o arrebatamento, repetidas vezes. Ou pelo menos era isso que parecia para ele. Eu não consigo controlar. Aqui é o Pampam 257. Temos uma emergência. Eu repito, temos uma emergência. Torre do JFK, atenção. Perdemos passageiros. As pessoas literalmente desapareceram do avião a 30 mil pés. Quando metade dos passageiros do seu voo transatlântico desapareceu naquela noite, ele soube imediatamente o que havia acontecido.
Ele pode não ter entendido completamente o que significava, mas a Irene disse a ele o que aconteceria, e foi o que aconteceu. E assim, pelo menos de uma coisa, o Ray tinha certeza. Ele queria desesperadamente acreditar que a Irene estava certa. Sinto muita saudade de você e do Rain. Tem sido difícil. Eu só consigo pensar nas coisas que eu disse e fiz. Você sabe o quanto eu te amo. Eu só queria poder te ver mais uma vez. Mas eu sei que não posso. Eu sei que não posso. A obsessão do mundo com os desaparecimentos ainda está a pleno vapor. E como não temos respostas dos nossos supostos líderes, isso não é bem uma surpresa. E embora o pânico imediato e o terror possam ter passado, não acho que alguém possa dizer que o mundo não é um lugar completamente diferente agora. Nos últimos 6 meses, vimos um aumento dramático e até chocante em praticamente todas as métricas da depravação humana. Em comparação ao ano passado, os assassinatos aumentaram em mais de 300%. E suicídios aumentaram quase 1000%. O crime violento, a agressão, o estupro, o roubo, o vandalismo, os saques, os tumultos, todos quebram recordes. E especialistas em saúde mental estão dizendo que o pior ainda está por vir. Tenho comigo esta noite a doutora Ruby Kincaid, que está liderando um estudo multinacional sobre o que muitos estão chamando agora de uma pandemia do mal. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu acho que devemos ir direto ao cerne da questão. O que está havendo? No caso dos desaparecimentos, simplesmente não há conhecimento histórico para se basear. Então, isso desencadeou nas pessoas uma reação prolongada de luta ou fuga. Tem raiva, medo, desconfiança, retaliação. São emoções poderosas. E tem que extravasar. Então você acha que os líderes mundiais e nosso próprio governo também deveriam estar fazendo um trabalho melhor em nos ajudar a entender o que é que está acontecendo? Eu quero dizer, não temos ideia de onde essas pessoas foram, mas dizer para todos ficarem em casa, pararem de fazer perguntas, isso está bem longe de ser útil. Eu acho que a causa raiz não é a falta de informação clara, mas a abundância de desinformação. Nossos líderes precisam fazer mais para impedir que as pessoas criem teorias da conspiração. Então, a ignorância é útil. Proteger as pessoas de ideias perigosas não as torna ignorantes. Nossa prioridade é manter as pessoas seguras. Manter todos a salvo do quê, exatamente? Outra onda de desaparecimentos. O quê? Espera aí. Uma segunda onda de desaparecimentos? Bom, alimentamos um banco de dados com as informações que conseguimos reunir sobre os desaparecimentos. Conseguimos usar algoritmos sofisticados para criar modelos preditivos. E esses modelos sugerem que uma segunda onda não é só possível, mas quase certa. Então, os computadores descobriram isso? Isso mesmo. Doutora, você mesma, pessoalmente, acredita que mais pessoas vão desaparecer ou você acha que é melhor manter as pessoas com medo agora para que sejam mais complacentes? Porque temos um problema. As pessoas estão tão apavoradas e confusas que estão ficando mais violentas e autodestrutivas. E você acha que vir até aqui, assustar a todos ainda mais, vai deixar as coisas mais tranquilas? Você está dizendo que tem certeza que não vai acontecer de novo? De forma alguma. De forma alguma. Eu não faço ideia. Mas estou começando a suspeitar que... Bom, pelo menos eu não estou aqui sentado, fingindo que eu sei. Eu estou falando de ciência aqui. E alguns dos melhores cientistas do mundo estudaram cada dado com cuidado. E eles sugerem De onde que, vieram? como disse? Os dados. De onde eles surgiram? Todos os dados foram verificados pela ONU. Estão disponíveis publicamente no projeto de responsabilidade de desaparecimento da ONU. Eu estou perguntando
de onde veio essa sua informação. Eu já disse que todos os dados foram verificados Bucky, pela... encerra o programa. Muito, mas acho que o nosso tempo acabou esta noite. Obrigado por ter vindo. Quero encorajar os telespectadores a continuarem exigindo fatos. Não aceitem cegamente o que os chamados especialistas estão nos dizendo. E eu não sairia correndo para tomar uma injeção contra desaparecimentos. Eu sou Cameron Williams e vocês ficam agora com Victoria Jordan. Eu volto amanhã. Tamo fora. Quem foi que me cortou? A gente não tava sem tempo. Ordem lá de cima. Nossa, Capitão Steel. Que bom te ver. Capitão. Você tá ciente de que a gente não incentiva o cabelo bagunçado pros nossos pilotos, não é? Bagunçado? Eu tomei banho semana passada. E essas calças? Elas não são nosso padrão, né? E da próxima vez quero ver esses sapatos brilhando. Vou ver o que eu posso fazer. Você tá ótimo, pai. Aí, olha, pelo menos ainda tá cabendo. Você tá pensando em voltar a pilotar? Bom, eu tava pensando em fazer uns voos pra FedEx e aí acho que eu vou ficar fora alguns dias. Eu odiava tanto estar longe de você, do Raimi e da mamãe. Sem passageiros. Sem passageiros. Ok, capitão. Tô com fome. Fez o café da manhã? Você fez o café pra mim? Não, como assim? É você que levanta antes de mim? Entendi. Cadê a Ivy? Eu tô aqui. Não acredito que trocou o Bill Rowe sem me perguntar Não antes. mexi nele depois que você aprovou. Eu achei que você tava no switcher. E eu tava. Ninguém entrou. Connor. Não demite ele, ele é só uma criança. Acha que eu tô bravo com ele? O que ele vai fazer? Dizer não pro Plank? Eu diria. Eu tenho certeza. É por isso que ele não pediu pra Ou você. talvez porque só tem um cara que sabe como trocar as imagens numa transmissão ao vivo sem pedir socorro pra sala de controle. Você achou mesmo que eu mudaria o B-Roll num programa ao vivo sem a sua aprovação? É claro que não. Os relatórios implacáveis de Buck trouxeram à GWN as audiências mais altas de todos os tempos. Mas parecia que quanto mais ele se aproximava da verdade, mais o seu próprio canal recuava. Senhora Williams, me desculpa. Ela não tinha ideia de que o B-Roll ia ser trocado. Connor, tá tudo bem. Eu sei que você fez isso pra não discutir com o Sr. Plank, não é? Obrigado pela compreensão, senhor. Seja gentil. Você me conhece muito bem, né? Tá legal, Steve. Sei que você tem que tranquilizar os acionistas, mas eu tenho um contrato. E é um contrato dos bons. E? Isso significa que eu não tenho que dar espaço no horário nobre a teóricos da conspiração como aquela maluca. Você é um repórter, Buck. Às vezes significa sair da sua zona de conforto e entrevistar pessoas com as quais você nem sempre concorda. Eu fico feliz em falar com qualquer pessoa com uma notícia ou uma história. Aquilo foi para assustar Plank. Pura e simplesmente. Computadores. Os computadores dizem que mais pessoas vão desaparecer. Bom, talvez ela devesse gastar o tempo dela tentando achar as pessoas que sumiram. Já acabou? O que houve com aquele show de horrores do B-Roll? Pensei que fosse gostar. Eu falei com os editores e o menino novo conseguiu uma coisa um pouco mais sensacional. Sensacional? Plank, você mostrou um vídeo de pessoas aterrorizadas e desesperadas pulando dos prédios. Não é sensacional. É nojento. E usar o Connor? Qual é? O rapaz daqui a poucos meses já tá ensinando pra ele a arte das fake news. Qual é? Acorda, Buck. Os militares e a polícia foram dizimados com os desaparecimentos. As pessoas assustadas ficam dentro de casa, elas se trancam lá dentro. E é disso que precisamos agora. Você não acha que trancar as pessoas em casa vai trazer mais problemas? Sofremos em comunidade. Tem muita gente que precisa lidar com o fato de que perdeu tudo o que era importante para ela. As esposas. Sim, Érica. Você viu a história da ONU? Eles estão pressionando para que o presidente romeno seja o novo secretário-geral. Carpaccia? E? Então é muito estranho. Ele nem pediu para se candidatar. Eles tomaram a ONU à força? Não, ele nem sequer fez um pronunciamento. Então não é notícia. Por favor, me encontre notícias. Bug, a última coisa que precisamos agora são as ruas
tomadas por pessoas instáveis e potencialmente violentas. Então, até que as autoridades possam pegar eles pelos braços, por aqueles braços gordos, para controlar o problema, o nosso dever é fazer o que pudermos. Se você acha que de alguma forma é seu dever cívico aterrorizar as pessoas, eu não posso te impedir. Mas essa é a última vez que vai fazer isso no meu programa. Bom, então talvez seja a hora de pensar em cancelar o seu programa. Acho que nós dois sabemos que isso não vai acontecer. Tanta sorte. Parece que a Chloe Steele passou a maior parte do seu tempo assombrada, torturada pela memória do seu irmão mais novo, desaparecendo dos seus braços enquanto o abraçava. Como ela poderia ter feito as coisas de forma diferente? Como ela poderia salvar ele do que quer que fosse? O medo dela era que ele tivesse sumido para sempre e que, de alguma forma, aquilo fosse culpa dela. Eu sempre defendi que temos que aprovar todas as crises para tornar o mundo um lugar melhor. A cada desastre, tempestade ou guerra, vem a oportunidade para todos melhorarmos. À medida que nosso clima fica mais quente, que nos tornamos mais interconectados, que as pandemias correm em todo o mundo, tem mais para acontecer. Alguma crise vai atingir a todos nós. E devemos acolher o que quer que seja de braços abertos, porque só então o mundo finalmente se unirá e criará uma união verdadeiramente global. Um único governo mundial baseado na paz e na união. Buck, o que é que você manda? Oi, lembra daquele cara em Davos que no ano passado falou sobre oportunidade e catástrofe? Bom, aí foram quase todos. Verdade, bom. O nome desse cara é Cotran. Ele é dono da Dominator Analytics. E eu acho que ele pode ser... Peraí, não vamos fazer isso por telefone. Digamos que tá tudo muito misterioso. Eu adoro um mistério. Eu tô indo pra aí. Por favor, não. Por favor, me deixa entrar. Me deixa entrar! Me deixa... Não! Me deixa entrar! Chloe, acorda. Aí, acorda. E aí? Tá tudo bem? Tô bem. Deve ter sido um pesadelo e tanto. Foi muito real. Foi tipo um pesadelo. Parecia que eu tava perdendo ele de novo. Cada um tem um jeito de lidar com as coisas que não entende. Mas eu acho que é hora de focarmos no futuro. E por mais difícil que seja, temos que parar de olhar para trás. E pra onde que eu devia olhar? Foi lá atrás que a gente perdeu ele. Olha, eu sei. Você não é a única que tem que encontrar um novo rumo. Nós dois estamos escondendo isso há muito tempo. A mamãe e o Raimi estão contando com a gente para fazer a coisa certa. Não quis dizer contavam com a gente? Não.
Eles estão contando com a gente. E o que te dá tanta certeza? Porque a mamãe falou pra gente. Tá bom. Porque a mamãe disse isso. Isso não funcionava nem quando eu tinha 12 anos. E já provaram que as teorias do arrebatamento da mamãe estão erradas. Então, você acha que a mamãe era estúpida? Ou só cega? Quê? Eu nunca disse isso. Você acha que não devemos a ela a cortesia de considerar o fato de que ela falou pra gente que isso ia acontecer? Claro, era fácil desacreditar antes que acontecesse. Mas não parece estranho que ainda seja tão fácil desacreditar até agora? Mesmo com o que a gente viu com nossos próprios olhos? Universidade de Princeton. Pode entrar. Olha, vê se tenta parar de agir como um louco teórico da conspiração. Quem você tá chamando de teórico da conspiração? Ah, então tá admitindo que é só um louco. Sim. E eu tô bem tranquilo com isso. Fecha a porta. Aqui. O Cotran e a Dominator Analytics dele fornecem praticamente todos os dados brutos. A ONU compilou todos. Inquéritos, estudos de investigação, sondagens. Os caras fazem de tudo. E eles têm o mercado nas mãos. Você tá dizendo que eles podem simplesmente falar pro mundo o que quiserem e ainda se basearem em estatísticas falsas? Sim. E os desaparecimentos? Todos os relatos sobre a massa total não mudar naquele dia, estatísticas sobre quantas pessoas sumiram, quem eram, como seriam diferentes de nós, é sério? Sim. Tudo isso veio pela Dominator. Puxa. Bom, pelo menos a gente sabe qual é a agenda do Cotran. Ele tá forçando a gente a aceitar mudanças que não teríamos de outra forma. Quando você tem controle total sobre a narrativa, como esse cara tem, você transforma qualquer coisa em crise. Isso é tudo verdade. Mas o Cotran não é o cara que dá as cartas. Ele é só mais um rostinho. Então quem é que tá dando as cartas? Estas são corporações interconectadas. 15 redes de televisão, 120 estações individuais, quase 300 jornais. Lembra dos jornais? Vejamos. 2 estúdios de Hollywood, 14 das melhores revistas. Acredite ou não, as 2 maiores empresas farmacêuticas do mundo. Por isso ficamos ricos com a Covid. Olha, isso aqui você vai achar interessante. É o seu chefe. A GWN? Não pode ser. Essa empresa pertence à família Dorn. Ah, e você já conheceu os Dornans? Não. Isso porque não existe a família Dornan, nunca houve. Jack Dornan nunca se casou, não tinha família. Ele tá morto há 30 anos. Todas as empresas são dirigidas direta ou indiretamente por um homem. Jonathan Stonegal. O que? O cara do Éden? O próprio. Ele tem impulsionado uma coisa chamada Grande Redefinição há anos. Um verdadeiro globalista da nova ordem mundial. Tô tendo dificuldade de entender o que ele quer. Mesmo que já tenha 5 bilhões de usuários. Não, são 6,5 agora. Puxa. O que é surpreendente é que ele triplicou a riqueza durante a pandemia da Covid. E triplicou de novo logo depois dos desaparecimentos. Vamos indo. Então, onde você estava? Como é que é? Onde estava quando isso aconteceu? Oh, eu estava num avião do outro lado do Atlântico. Ah, eu sabia. Sabia o quê? Que você ia ter uma história mais legal que a minha. O melhor e pior dia da minha vida. Demais pro seu caminhãozinho. Nunca desperdice uma crise, né? Oi. Me fala. O namorado dela desapareceu? Qual é? Tá achando que eu sou um criminoso? Não, ele não sumiu. Ele foi atropelado por um ônibus sem motorista. Espera aí. Vem cá, segura isso. Aqui, fica de olho. Que pesado. É feito de chumbo? Não, feito não. Mas revestido sim. Os dispositivos dos federais podem baixar qualquer disco rígido a menos de 3 metros.
Já ouviu falar de um cofre? Sim. Ele está no armário do arquivo do escritório, parafusado no chão. Vamos nessa. Sabe, um dia eu vou tropeçar no campo minado errado e os federais vão limpar meu escritório, incluindo o cofre. E o que eles vão encontrar? Um HD cheio de arquivos criptografados. E se eles se esforçarem, vão quebrar a criptografia e conseguir o grande prêmio. Que seria o quê? 30 temporadas dos Simpsons. Isso vai matar eles. Talvez não. Tá em HD. Boa. Irene, conseguimos. Dos seus amigos da Avenida Maple. Serei eternamente grata. Isso é por todos os anos de trabalho em equipe. Doutora Amanda White. A Chloe não pôde deixar de se perguntar se o seu pai estava certo. E se a mãe dela e o Rames tivessem desaparecidos por causa de alguma coisa naquele livro? Tudo que ela podia fazer era desejar que a mãe nunca tivesse aberto naquela Bíblia estúpida para começo de conversa. Ainda tá de pé? Com certeza, te vejo em 30 minutos. Buck e Chloe se conheceram no dia do arrebatamento. Buck era um passageiro naquele voo pilotado pelo Ray. Muitos românticos diriam que foi o destino que uniu Buck a Chloe. Posso tirar uma selfie? Mas agora eu sei que havia uma força muito maior em ação. Eles precisavam estar juntos. Deus tinha um plano. Eu sei que não depende só do Plank. É todo o canal, todo o negócio, mas sinceramente eu não quero mais fazer isso. Tá de brincadeira? Você tem a maior audiência de toda a programação. Isso seria muito bom se eu pudesse colocar notícias no lugar de delírios. Tá, olha pra esse pessoal, tá? Eles sabem quem você é. Eles confiam em você. Confiam em você sem nunca ter te conhecido. Então esse que é o problema. Eles confiam que eu fale a verdade, mas as notícias não são sobre a verdade. São uma mensagem. E os fatos nem importam mais. Eu apresento esse programa todo santo dia e minto pra eles como se eles não pudessem aguentar a verdade. Oi? Posso? Oi, claro. Ótimo. Eu amava meu trabalho. Eu fui jornalista investigativo por 10 anos. E sabe o que eu fazia? Eu investigava as coisas que precisavam ser investigadas. E aí, mostrava a verdade de tudo que eu encontrava. E agora? Agora eu tô mais pra ator. Eu leio minhas falas. E dependendo de que história a gente decida soltar, eu tento convencer o mundo de que as coisas estão muito, muito melhores ou muito, muito pior do que estão. Mas acho a minha audiência mais inteligente que isso. Não são um bando de malucos religiosos que estão atrás de respostas fáceis e de não exigirem fatos ou de não conseguirem ter um pensamento próprio. Malucos como a minha mãe? Chloe, não, eu não quis dizer isso. Eu só tô tentando entender. O que foi? Segunda onda? Lá vamos nós. Bom, eu acho que eu tenho que ir pro estúdio. Você tá bem? Tô. Tá, eu te ligo mais tarde. Embora haja muitos rumores e conversas na internet, rastrear testemunhas oculares tem sido realmente mais difícil do que esperávamos. Uma testemunha notável foi aparentemente o senador Arthur Brandon, que até deu uma declaração, mas que não está muito disposto a falar com a mídia. Na verdade, temos tido dificuldade em rastrear qualquer um que tenha testemunhado o novo desaparecimento. Parece que todo mundo sabe que houve uma segunda onda, mas ninguém viu isso acontecer. Então, Ana, enquanto nós esperamos a coletiva de imprensa da ONU, o que acha disso tudo? Eu acredito nele. Ele é um senador e é um bom homem. Por que um de nossos funcionários do governo faria uma coisa assim? Só para nos assustar? Isso é ridículo. Bom, assim como da última vez, quero dizer, não teve relatos de atividade em comum nos céus, na órbita da Terra. Você ainda está aderindo à teoria dos OVNIs? É claro. O que mais poderia ter feito isso? Bom, muitos dos cientistas com quem eu falei
parecem pensar que essa não é a primeira vez que esses desaparecimentos acontecem no planeta. Com certeza, a primeira vez que todos percebemos. Nós estamos falando de milhões de anos atrás, muito antes das pessoas estarem registrando a história. Provavelmente por isso que existem buracos nos registros fósseis mostrando a totalidade da evolução humana. Talvez os OVNIs tenham estado aqui muitas vezes. Então por que ninguém os viu? Você disse que não havia ninguém aqui para relatar as visitas há milhões de anos. Tá, tudo bem. Reverendo Pincus, o que acha? Você afirmou que os desaparecimentos foram o arrebatamento cristão. Ainda pensa assim? Isso é verdade, mas foi um pouco assustador. Tantos cristãos ainda estão aqui, incluindo centenas da minha igreja. Não tem como ter sido o arrebatamento. Agora, não significa que não tenha a mão de Deus nisso. A Bíblia ensina que Deus enviará uma poderosa ilusão nos últimos dias. E eu acredito que toda essa coisa de desaparecimentos é parte disso. Bom, então vamos tentar não aumentar essas ilusões. E você, Buck? O que você acha? Bom, da forma que eu vejo, só tem uma explicação que não requer nenhum apelo a um poder imaginário ou a uma força invisível. É só uma nova tecnologia. Ainda dá para ficar surpreso com as coisas que a raça humana é capaz de criar nos dias de hoje. A gente viu pessoas sumirem em Star Trek na infância. Comunicadores, tradutores, androides, robôs, tudo isso já é realidade. Então, por que não um teletransporte? Está dizendo que é uma arma feita pelo homem? Bom, eu nunca disse que era uma arma, eu disse tecnologia. Arthur C. Clarke disse uma vez que qualquer tecnologia bastante avançada é indistinguível da magia. O que eu tiraria disso é que não preciso usar o termo magia só porque não entendemos como funciona. Acabei de receber a notícia de que logo vai começar a coletiva de imprensa da ONU. Menos de um ano atrás, se alguém me dissesse que milhões de pessoas iriam desaparecer, eu teria dito que elas eram loucas. Avançando direto para hoje, o inimaginável se tornou real. E com a notícia de que os desaparecimentos não foram um evento único, devemos ser lembrados de que não temos escolha, a não ser enfrentar essa ameaça sem precedentes, juntos. Não como estados-nação individuais divididos por rios, ou montanhas, ou milhares de anos de guerra, mas como um povo finalmente unido. Concidadãos do mundo, bem-vindos ao futuro. Bem-vindos a uma nova realidade. Um grande reset onde passamos de uma mentalidade tribal para uma força unida e imparável. Pronta para enfrentar qualquer desafio, porque não existe maior poder no universo do que uma raça humana unificada. Como já sabem, a segunda onda de desaparecimentos, embora a extensão não seja conhecida, voltou a afundar os mercados financeiros no caos. E enquanto as bolsas de valores fecharam rapidamente, as perdas eram catastróficas, com as vendas de pessoas em pânico em todos os países do mundo. O Fundo Monetário Mundial também emitiu um aviso formal de que mais de 100 países provavelmente estarão falidos dentro de 60 dias. E dentro de um ano, mais de 90% dos cidadãos do mundo estarão vivendo na pobreza. Felizmente, temos uma solução. E lá, presenciamos um momento surreal, para dizer o mínimo. Um dos homens mais poderosos do planeta de pé na frente do mundo e prometendo uma economia mundial, uma moeda mundial e um caminho para a paz e a prosperidade. Exatamente o sistema que a Bíblia disse que estava chegando. E sem surpresa, as pessoas, e especialmente a mídia, simplesmente aceitaram. Hoje, em condições de emergência e com consentimento quase unânime, as Nações Unidas voltaram para aprovar e obrigar a tecnologia de pagamento eletrônico conhecida como TM, criado pelo vencedor israelense do Prêmio Nobel, Dr. Chaim Rosenzweig. A razão pela qual faço este anúncio é que o Eden, a maior plataforma de mídia social de todos os tempos, concordou em disponibilizar todos os nossos recursos para a ONU gratuitamente, a fim de garantir que possamos implementar o pagamento Eden em todo o mundo em questão de semanas. Deixe-me apresentar o inventor da DeMark Digital Technologies, Dr. Chaim Rosenzweig. Buck, a primeira pergunta é sua. Se prepare. Preparados, pessoal? Estúdio pronto em 3, 2, 1. Dr. Rosenzweig, que bom vê-lo de novo.
Sr. Stonegal, muito obrigado por estar conosco esta noite. Bom, esta é uma notícia muito maior do que eu acho que a maioria das pessoas realmente imagina. Afinal, Sr. Stonegal, deve ter tido que pular muitos obstáculos para levar tudo isso até a ONU, correto? Há algumas pessoas muito inteligentes em posições poderosas em todo o mundo e elas veem a necessidade e reconhecem o pagamento Eden como a melhor solução. O senhor disse que tinha um apoio quase unânime dos membros da ONU. Eu posso presumir que quase unânime é diferente de unânime? Alguns dos membros têm perguntas e isso é de se esperar. Nenhuma que não possamos responder. Poderia nos dizer quem são os resistentes? Todas as nações já concordaram, com 2 exceções, Romênia e Israel. Interessante. Dr. Rosenzweig, eu estou um pouco confuso com isso. Por que Israel estaria resistindo? O Éden não é construído com a tecnologia israelense? Israel ainda não assinou o acordo porque há termos de acordo a serem negociados. São termos financeiros? Não, nada disso. Há outras questões envolvidas, incluindo as negociações de paz em curso. Queremos garantir que o Éden inaugure uma era de paz para Israel e, de fato, para o mundo inteiro. Então, realmente temos paz no Oriente Médio, como moeda de troca. Uau! Não. Sem chances. Você poderia simplesmente fazer com que a vítima olhasse para a câmera. Não, tudo bem. Foca no carinha de Jesus e enquadra ele quando estiver levando crédito pelos novos desaparecimentos. Olha, eu tenho que ir. Eu tenho que levar o cachorro para passear. Se vira. Dia duro no Ministério da Verdade? Não dá para ver que eu não estou no clima. Eu odeio ser o mensageiro dessa notícia, mas você está sempre assim. Então, para lembrar, 2 dias depois de eu receber uma convidada no meu programa prevendo uma segunda onda de desaparecimentos, começam os desaparecimentos. Não era uma previsão, ela estava relatando o que os dados mostraram. Computador cospe dados, as pessoas previsões. Mas enfim, para encurtar a história, eu decidi analisar as alegações dela com um pouco mais de cuidado, como eu teria feito antes do programa se eu soubesse que ia recebê-la. Aliás, muito obrigado por isso. Ela é uma senhora interessante, eu tenho que dizer. Ela trabalha em estreita colaboração com um homem chamado Joshua Todd Coltrane, que claramente passou uma mensagem de como ele quer introduzir uma nova ordem mundial. As pessoas estão obcecadas com a ideia de ter um governo mundial que, de alguma forma, resolverá toda a pobreza e as guerras. Que coragem, né? De boas intenções, o inferno está cheio, Steve. Então, eles planejam há vários anos criar uma infraestrutura para a ordem global. E essa é a parte importante. Eles estão esperando por uma catástrofe global. E aí eles vão usar todo o medo e a incerteza do mundo para levar as pessoas a aceitar mudanças que nunca teriam aceitado antes da crise. Zero novidade nisso. Isso não serve para notícia. Espera aí, eu ainda não terminei. E aí eu me deparo com a doutora Kincaid vindo no meu programa e dizendo que ela tem programas de computador que estão apontando para uma segunda onda de desaparecimento. Então ela estava certa. Você deve um pedido de desculpas. Você acha, né? Exceto que eu não estou muito convencido de que alguém desapareceu dessa vez. Eu consegui encontrar a fonte dos dados que foram usados para criar essa previsão. 90% deles vieram de uma empresa, a Dominator Analytics, cujo dono é Joshua Todd Coltrane. Então, temos um cara que acha que precisamos assustar as pessoas. Agora, assustando essas pessoas. Buck, você não tem fatos, você só está causando. Ele não está sozinho. Ele tem um parceiro, Jonathan Stonegal. Então, esses caras, que têm como a principal função aterrorizar todas as pessoas, não só anunciam uma segunda onda com antecedência, como usam as próprias estatísticas como base. Mas agora estão falando que vão assumir o Banco Mundial e nós não temos escolha, exceto só aceitar isso. Encurta o papo. Acho que esses novos desaparecimentos que tão orgulhosamente exibimos todas as noites em cada transmissão são provavelmente falsos. Acabou? Não, é claro que não. Eu nem comecei a mexer ainda. E não vai. Buck, eu sei. Você tem os seus fãs de carteirinha. E sempre dá um agrado para eles. Mas você disse isso essa semana inteira. Não estamos no ramo da conspiração. Olha só, Blank, isso não é conspiração.
essa é a grande notícia desde o próprio desaparecimento. Não. Essa não é a grande notícia. A grande notícia é que o mundo está sofrendo e estamos à beira da insanidade em massa. Se você começa a questionar os fatos, os únicos fatos, os poucos fatos que realmente temos, você está piorando tudo. Olha só, Black. Me ouve. Não, quer saber? Você me ouve. Se trouxer essa pauta absurda para o público, estaremos acabados para o ramo de notícias para sempre. Eu não quero ouvir mais nada sobre isso. Você não vai falar mais nada disso com a equipe. E a nossa conversa acabou. Entendido? Olha só, dessa vez você está errado. Entendido, Buck? Bíblia pesquisável, sem resultados. Profecia da Bíblia, vídeos removidos, termos de serviço violados. A Bíblia. Ah, finalmente. Arrebatamento, nenhum resultado. Sumiço, nenhum resultado. Desaparecimento. Ah, qual é? Isso é loucura. Igreja Nova Esperança. Conta suspensa. Pastor Vernon Billings, nenhum resultado. Fico feliz que o Ray não tenha encontrado o que estava procurando no telefone da Irene. A mão de Deus estava sobre ele e ele acabou exatamente onde precisava estar. Jesus disse que nos últimos dias o mundo odiaria os cristãos. As primeiras pedras a quebrarem a janela da Nova Esperança chegaram cerca de 1 hora após o arrebatamento. Então, por que as pessoas que nem acreditam em Deus, de repente o odeiam tanto? Porque eles não têm mais ninguém para culpar. Deus está morto. Olá?
Às vezes, o ódio explodia em violência. E quer saber? Talvez eu merecesse. Se o Ray não tivesse aparecido naquele dia, quem sabe se eu teria encontrado o meu caminho. Pastor Barnes? Posso ter desistido de Deus, mas sou humilde em reconhecer que Deus não tinha desistido de mim. Como é que vai, Ray? Solta, vai! Solta aí! Mas mesmo na escuridão total, Deus pode encontrar uma maneira de iluminar o caminho. Mesmo com o mais fraco brilho. Bom, foi a única coisa que eu consegui encontrar. Obrigado. O que aconteceu aqui? Um bando de trombadinhas. Mas dá pra culpar eles? Estão apavorados. E aí? Você tá bem? Tô, é só meu maxilar mesmo. É. Aqui eu devo essa honra. Você não é um grande fã desse lugar, não é o caso, né? Não era pra eu estar surpreso de ver você aqui? Eu suponho que sim. O que foi, Ray? Foi o arrebatamento? Sim. Sim, foi. Tem certeza? Tem realmente certeza? Sabe o que finalmente me convenceu? Quando eu vi acontecer. Então, a Irene e o Ray... Eles estão bem, Ray. Eles estão no céu, pela eternidade. Mas por que... Pode falar, Ray. Me pergunta, vai. Por que você ainda está aqui? Porque eu pedi para Deus para me deixar para trás. Eu não terminei de viver a minha vida aqui embaixo. Eu não queria ir embora tão cedo. Tá bom para você, Ray? Bom... Seria se fosse verdade. Chloe? Oi, doutora White. Oi. Eu só... O quê? Ai, meu Deus. Nossa, o que aconteceu com você? Pode entrar. Obrigada. Vamos lá pra cima. Bom, isso parece bem inchado, mas tá bem superficial. Não precisa de ponto, não. Eu vou dar uma boa limpada, eu vou aplicar um antibiótico tópico, que também vai ajudar com a dor. Obrigada, doutora. Para com isso. Oi, Fern. Chloe, essa é a Fern. Fern, ela é a filha da Irene, a Chloe. Querida, eu só vim para te dizer que foi muito errado o que você fez.
O Ray queria falar sobre a profecia. E quem poderia culpá-lo? A esposa dele disse que o arrebatamento iria acontecer. E aconteceu. Então é claro que ele estava curioso. Eu, por outro lado, ainda estava fazendo birra e sentindo pena de mim mesmo. Mas o Ray conseguiu me arrastar para um pequeno estudo bíblico dele, o qual ele mais tarde admitiria ter sido um erro intencional. São 7. Oi? Não são 6 anos, são 7. Ah. A tribulação não começa quando o arrebatamento acontece. O relógio de 7 anos não começa a contar até que haja uma assinatura de um acordo de paz de 7 anos entre Israel e seus inimigos. E sabe o que mais você descobre nesse dia? O quê? Quem é o anticristo? É ele quem confirma o tratado. Até lá, a identidade dele é uma incógnita. Então, quem é esse anticristo? É o Satanás? Não exatamente. O anticristo é um enviado de Satanás para combater Jesus. Ele foi enviado aqui para mentir e enganar. Ele dizia uma coisa e daí ele ia... Quer saber? Esquece. Eu não posso fazer isso. O que quer dizer? Quem sou eu para te falar no que acreditar? Mas você entende dessas coisas? Eu nunca acreditei em nada disso. Eu falava sobre Deus o tempo todo. Eu acho que eu era só um daqueles falsos profetas que a Bíblia diz que aparecem nos últimos dias. Olha, nós dois cometemos erros, então que tal corrigi-los? Tá, olha. Acho que nós dois acreditamos nisso agora. A gente perdeu a chance, mas aconteceu a mesma coisa com todos os outros que ainda estão aqui. Eles precisam saber a verdade. Olha ao redor. Ninguém vem aqui. Ninguém vem aqui há meses. Eles não querem a verdade. Um deles pode querer. Deveria ser o bastante. Você está certo. Começa com isso. Oi, meu nome é Vernon Billings e eu sou pastor principal da Igreja Nova Esperança. Estou gravando isso como uma mensagem para todos aqueles deixados para trás após o retorno de Cristo, para chamar sua igreja para casa no arrebatamento. Para todos vocês que perderam entes queridos entre os milhões que desapareceram, por favor, tenham certeza. Eles estão bem. Vocês têm a minha palavra sobre isso. Você tá tentando me assustar? Talvez, Chloe. Talvez, Chloe, o quê? Tudo tem que ser fácil assim pra ela? Eu acho que foi isso que trouxe ela até aqui pra começar. Como é que é? É isso mesmo. Não banca bravinha comigo, Chloe Steele. Eu tinha uma mãe que adorava beber. E ela me jogou na rua aos 12 anos. Tá, e o que eu fiz pra merecer isso? Fez? Que bom que você perguntou isso. Sua mãe era minha amiga. E ela fez da missão dela garantir que todos nós sabíamos a resposta para a pergunta que todos estão fazendo agora. Eu nunca pensei que veria a filha da Irene Steele ficando para trás. Entendi. Mas se vocês duas escutaram a minha mãe, por que ainda estão aqui? Garota, você chegou no ponto. O apóstolo Paulo escreveu à igreja em Coríntios: Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Infelizmente, se você está assistindo isso após o arrebatamento, então você está vivendo ou prestes a viver um período de 7 anos de escuridão, tribulação e terror como o mundo nunca viu. Por favor, eu lhes imploro, abandonem seus ideais egocêntricos. Não importa o que você tenha que enfrentar na Terra, não é tarde demais. Você ainda pode passar a eternidade no céu. Volte-se para a Bíblia. Volte-se para Deus.
Não porque você não tenha outra escolha, mas porque esta é a escolha certa. Volte-se para Deus. Eu lhe peço, aproveite essa oportunidade e aceite essas palavras. Ajoelhe-se e agradeça a Deus por essa segunda chance. O Ray sabia que estudar a profecia bíblica não era suficiente. Eu era a prova viva disso. Eu sabia isso de cor. Eu podia ter escrito um livro sobre o arrebatamento, e, no entanto, lá estava eu. O dom da salvação é gratuito. Você não pode ganhar, não pode merecer ele. Você só tem que pedir e receber. Eu teria rido se você me dissesse que um dia o Rayford Steele estaria me levando ao altar. Obrigado, Jesus. Quero que você repita essas palavras e pense em cada palavra quando disser: Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador. Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador. Mas também sei que me oferecestes o dom do seu perdão. Mas também sei que me oferecestes o dom do seu perdão. Você deu sua vida por mim e então ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Você deu sua vida por mim e então ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu aceito com gratidão a tua oferta de salvação. Eu aceito com gratidão a tua oferta de salvação. Por favor, Senhor, entra no meu coração como meu Senhor e Salvador. Por favor, Senhor, entra no meu coração como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Bom, e o servidor principal? Alguma notícia? Nenhuma. Não sem a senha, né? Vamos continuar tentando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aham. Ai, droga, 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 droga. Oi, Chloe, cadê você? Não sabia que esse lugar ainda funcionava. Ah, não. Eu tô bem. Eu só queria conversar sobre uma coisa. Eu sei que você pode não estar pronta para isso, mas eu vi uma coisa hoje e eu queria muito que você visse também. Bom, e se isso for sobre Deus? Olha só, Chloe, por favor. Tá bom, beleza. Eu te ligo amanhã. Tá, eu também te amo. Não acha que seu pai ia querer saber que se machucou? Eu preciso de um médico, não de um pastor. Menina, você tem que honrar o seu pai. Oi, Dirk. Quem é? Um amigo. Do que você está atrás? Pelo menos você sabe? Você tentou hackear o Eden hoje. Número errado. Tenha um ótimo dia. O único jeito de ser o número errado é se você não for o Dr. Dirk Burton. O que é isso? O que você quer? Só queria dividir uma coisa com você. 2THE, cifrão 24ALL. De nada. Sistema de acesso ao Eden. Login efetuado. Isso. Oi, Ray. Hattie? Tudo bem? Ah,
Eu também. Olha, por favor, perdão. Você não quer entrar? Eu tô tão feliz de ver que está bem. Na verdade eu tô mais do que bem. Tô ótima. Sei. Eu só queria muito te ver. Eu tenho pensado muito em você e tenho pensado em nós dois. Olha, eu pensei em ligar. Tudo bem, não tem que se desculpar. Aceita uma bebida? Ou... Eu adoraria. Obrigada. O que você quer beber? No que você tiver. Eu saí da empresa. Jura? Pra fazer o quê? Eu consegui um emprego na ONU. Eu vou trabalhar com o embaixador romeno Nicolae Carpathia. Olha, isso parece ótimo. Poderia ser ótimo para nós dois. A ONU tá com problemas para conseguir enviar negociadores e equipes diplomáticas e eles estão com poucos pilotos. Eu não tô procurando emprego, obrigado. Sério? Eles estão pagando muito bem. Você vai ajudar o mundo a se normalizar. Sem falar que vai ter uma colega de trabalho com muitos benefícios. Hattie, eu não posso. Eu parei de viver no passado, Ray. Para de se preocupar com os desaparecimentos. Não foram desaparecimentos. Foi um arrebatamento. Como eu disse, o avião na noite que aconteceu... Não foi o arrebatamento. O arrebatamento foi desmascarado no primeiro dia. E depois tiveram mais desaparecimentos. Você conhece alguém que sumiu na segunda onda? Não pessoalmente. É porque os arrebatamentos não foram desmascarados. E alguém na TV disse que foram desmascarados. E você aceitou. O que quase aconteceu entre nós não importa agora. Eu já tive importância? Olha, não foi isso que eu quis dizer. Hattie, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu sei o que eu estou fazendo. Você não pode encontrar a verdade sem Ele. Sabe, eu já devia imaginar que você ia seguir pelo caminho dos covardes. Não sentia culpa quando a sua esposa estava aqui, mas agora que ela não está mais, você sente culpa e aí sai correndo atrás de Deus por perdão e dane-se quem você magoou ao longo do caminho, né? Se eu magoei você, me desculpe. De verdade. Mas aceitar Cristo não é covardia. Está bem longe disso. O que era covardia era ter medo da verdade a ponto de nem querer ouvir. Hattie. Não. Adeus, Ray. Oi. Entrei. Sério? Sim, e é uma loucura. Olha, vai demorar um pouco, essa coisa é enorme. Esse é o maior programa que eu já vi, que tem talvez 100 milhões de linhas de código. Do que você tá falando? Tô falando que isso é mais do que aplicativo de pagamento eletrônico. Como é que você entrou? Digamos apenas que alguém lá dentro acha que o mundo precisa ver isso. E você também. Como vocês podem ver, este lugar está ficando completamente louco, enquanto cobrimos a chegada do fenômeno da paz da ONU, Nicolae Carpathia. Esse é o tipo de recepção que você esperaria para uma estrela, mas para um político, eu não vi nada assim desde o Obama. Ouve só essa multidão. Depois do trabalho que ele fez na Romênia, após os desaparecimentos, o mundo procura alguém em que possa confiar para colocar nossas vidas de volta nos trilhos. E eu não tenho certeza se houve um líder mundial que tenha conquistado essa confiança mais do que esse homem. Alguém te viu entrando? Vim pela escada. O que encontrou? Dei uma olhada dentro da plataforma de pagamento Eden. E é muito mais do que um cartão bancário pretensioso. Na verdade, a parte financeira inteira ocupa uns 10%. E o resto é o quê? Uma combinação de coisas. Vigilância, rastreamento, relatórios biométricos, crédito social. Eles podem estar planejando começar com dinheiro, mas quem tem controle sobre esse sistema tem controle sobre o mundo inteiro e todo mundo nele.
quando você diz crédito social, quer dizer que vão te forçar a se conformar ou te expulsar do sistema. Isso. E se você perdeu acesso ao programa, não vai conseguir nem comprar comida. Eles vão fingir que não é obrigatório. E aí vão dar a opção de baixar o app ou morrer de fome. Marketing poderoso. A minha fonte lá dentro disse que isso é a ponta da corda que conecta tudo e está muito mais diretamente ligada ao Stonegal. E ele está disposto a entregar tudo. Confia nele? Ele disse que eu tenho que concordar em tornar tudo público e até quer fazer uma entrevista com a imprensa para documentar a evidência. Parece que ele está no nosso time. Ele é a nossa única pista. Temos que seguir em frente. Eu acho que você devia ir. Pensa bem. Se for alguém do FBI ou da CIA ou o que quer que seja, se estiverem atrás do meu hackeamento, eles pegam nós dois e a história morre na hora. Eu já sei. Vou levar um cinegrafista. A gente grava a entrevista e você solta pro mundo. E se você for preso? Aí você ainda vai ter tudo em mãos. Espero que eu consiga o suficiente para acabar com essa farsa do Éden. Tá bom. Vamos começar. Cadê ele? Reunião a portas fechadas. Ele não gritou nenhuma vez. Tem alguma coisa errada. Olha só quem tá com tudo. Vou entrevistar o Carpaccia. Tô viralizando no mundo. Acho que ela quer roubar meu trabalho. É lógico. Tá legal. Bom, eu achei um monte de evidências pra poder enterrar esse cara. É sério, eu tô falando tipo nível de bomba atômica. Nossa, conta. Pede pro Sam pesquisar nos arquivos coisas relacionadas a Dominator Analytics. Eles começaram mais ou menos há 2 anos e dá só uma olhada nos arquivos. Vai ver do que eu tô falando. Pode deixar. Vivemos algumas vezes no mundo das nações e dos estados. O mundo dividido. Mas no coração de tudo isso, ainda somos um mundo. Um mundo, um povo, um futuro. Isso não é só um mantra de esperanças. Esse é o único caminho a se seguir. E o único jeito de garantir a sobrevivência, não só das nossas espécies, mas desse incrível planeta que cresceu e evoluiu contra probabilidades incríveis neste lugar maravilhoso que chamamos de lar. O progresso não é uma coisa que acontece gradualmente. Começa de forma invisível. Às vezes, isso é bom. Às vezes, é ruim. Portanto, é absolutamente fundamental que utilizemos as oportunidades que a crise existencial É a Erika oferece. Miller. Me liga com alguém da Dominator A palavra Analytics. crise é representada por 2 personagens distintos. Esses 2 personagens significam perigo e oportunidade. Eu não poderia ser mais claro, Buck. Você disse que estava especulando, então eu resolvi te trazer a prova dessa E vez. daí? Isso não é prova. Tem muito mais por aí. Onde? Já tá chegando. E a sua fonte? Sabe que eu não posso fazer isso. Mas eu conheço ele e eu confio nele. Mas você não confia em mim. Eu sei quem é. É aquele professor maluco, né, que acha que o 11 de setembro foi uma operação de bandeira falsa. Olha só. Tá, você é quem sabe. Mas eu vou expor essa história, com ou sem você. Não é tão simples assim. Isso não é sobre mim. Então fala com a cúpula. Fala com o vice-presidente da empresa, vê o que eles dizem. Vamos ver se eles se importam com a narrativa ou se importam mais em ser a maior audiência de notícias da TV a cabo. É o que você disse, os números, né? Quer dizer, audiência, anunciantes. Vai lá, cara. Oi, pai. Oi, Chloe. Você ainda tá na clínica? Tô. Eu preciso que venha me ver. Tem uma coisa que eu quero mostrar. Não posso voltar pra casa agora. Não, eu não tô em casa. Eu tô na Nova Esperança. Tá na igreja agora? Por quê? Bom, eu descobri uma coisa. São as respostas. O pastor Barnes está aqui. Bom, o pastor estar aí devia te dizer alguma coisa, né? Não é o que está pensando. Olha, se pudesse só dar uma chance... Olha, eu... tô meio ocupada aqui, agora. E eu não tô no clima pra igreja, então... Depois a gente se fala. Manda um oi pro pastor, tá? Tá, mas... Amanda, pega minha cadeira e passa bandagem em tudo. Temos uma emergência. Fern, o que foi? O que foi? Eu quero ser batizada na sua igreja. Eu fiquei sabendo que o pastor Barnes estará disponível. Tá legal. Tudo bem. Quer saber, se você tiver com medo de descobrir o que está acontecendo, então eu vou fazer sem a sua ajuda. Não vai.
O que quer dizer com não, não vai? O que eu quero dizer é que não vai seguir com isso. Ponto. Você acabou. Seu programa foi cancelado, com efeito imediato. Você está ameaçando cancelar o programa com mais audiência da GWN porque eu quero cobrir uma história? Não é uma ameaça. Já está feito. E acredite, está acima de mim. Isso é corporativo. A gente recebeu uma onda de reclamações sobre o seu posicionamento. Posicionamento? Você se tornou um símbolo de desconfiança, de divisão para o público. É uma conspiração após a outra. Conspiração. Sua rescisão está sendo preparada. Vai chegar na sua mão amanhã. Enquanto isso, sugiro que vá para casa e descanse. Esses nobres senhores vão te acompanhar até a saída. Ah, oi, Ray. Esses panfletos são ótimos. Está cheio de caixas deles lá atrás. O pastor Billings mandou imprimir isso faz um tempo. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso explica o que está acontecendo no mundo agora. A gente devia distribuir isso para todo mundo. Não. Então vamos fazer um culto? Nada de culto. Nós dois sabemos o que está acontecendo, o que realmente está acontecendo. A gente não pode ficar aqui sentado sem fazer nada. Oi. Olha, Pai. Oi, Chloe. Que bom te ver. Pastor Bruce Barnes? Sim, eu sou Bruce. Eu espero que não se importe, pastor. Mas temos uma pergunta para o senhor. Podem se aproximar. Espero ter algumas respostas. Olha só, eu posso ter alguma coisa. Tem 3 datas e horas nessa linha de código. A primeira é o dia em que todos desapareceram, a segunda é ontem, data do novo desaparecimento, e a terceira é daqui a 2 dias. O que isso quer dizer? Eu não sei, mas o código em si foi escrito 3 dias antes do novo desaparecimento. Então eles já estavam sabendo. Como isso é possível? Bom, eu não sei. Ou eles sabiam de alguma coisa que o resto de nós não sabia, ou estão envolvidos nos desaparecimentos. Tem uma terceira opção. E se os novos desaparecimentos nunca aconteceram? Os números são muito altos para serem rumores. Eu sei que parece loucura, mas eu não sei de ninguém que conheça alguém que desapareceu. E você? Claro, tá em todos os jornais, mas é sempre em outro lugar. Vamos tentar outra coisa, tá bom? Volta pro sistema do Éden. Digita 3 nomes. Michael Parker, Josh Walker e Aaron Hewitt. Quem são esses? Sumiram no segundo desaparecimento. Tá. Existem vários documentos com 3 nomes neles. Este é um e-mail que fazia parte de um memorando interno enviado no departamento de TI. Peraí, ele foi enviado antes que o segundo desaparecimento fosse reportado? Uma semana antes. É isso. É a nossa resposta. Foi falsificado. Meu palpite é que essas pessoas nunca existiram. Vamos ver o seu informante. Eu vou com você. É minha última chance antes que a notícia saia e eu perca meu programa. Calma aí, perdeu seu programa? Ele devia estar aqui. Connor, obrigado por isso, cara. Obrigado por pensar em mim. Imagina. Olha só, a gente precisa fazer o upload da entrevista na nuvem em tempo real. Não dá pra perder nada, tá? Tá bom. Dirk, Connor, Dirk. Oi, Connor. Muito prazer. Tem tudo que precisa aí? Só vou dar uma olhada nessa caixa pra ver se eu pluguei o cabo direito. Eu tô de olho no veículo. Ambos os alvos confirmados. Sim, senhor. A gente tem mais malas. Se importa se abaixar o banco? Pode deixar. Valeu. Vamos indo? Sim. É uma bomba! Corre! Corre! E as evidências que desmascaram a teoria do arrebatamento? Muitos cristãos ainda estão aqui, muitos não cristãos desapareceram. E não esquece que isso não aconteceu num piscar de olhos. Na verdade, a coisa continua acontecendo.
Estão mentindo. Quem está mentindo? Qualquer um que te diga que não estava no arrebatamento, essa pessoa. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, no Monte das Oliveiras, como seria a vida nos últimos dias, suas primeiras palavras foram: cuidado, que ninguém os engane. Como sabemos em quem podemos confiar? Confiem em Deus. Confiem em Jesus. Confiem na Bíblia. E para todos os outros, literalmente, ouçam o que estão dizendo a vocês e pesem contra a palavra. E então vocês orem. Orem. Orem para que a ajuda de Deus não seja desviada. Então, se esse é o arrebatamento, o que acontece com o resto de nós que não fez parte? Eu espero que a gente sobreviva à turbulência. Era disso que se tratava o arrebatamento. Jesus levou sua igreja ao céu para protegê-los do que está por vir. E o que é isso, exatamente? Bom, a gente não tem que entrar nos detalhes pesados, Não, mas... eu quero saber. Quando tudo acabar, metade do mundo vai estar morto. Nossa, olha, eu não sei se eu teria mais medo de Deus ou do anticristo. Deus, definitivamente. Você pode se esconder do anticristo. E todas as pessoas que afirmam que o arrebatamento nem sequer está na Bíblia? Você me mostra onde está? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Parece bom para mim. Mal posso esperar para ver meu querido falecido George me esperando. Eu volto à noite. Aonde você vai? Eu só preciso visitar um antigo amigo. Eu não entendo. Por que você não apoiaria o Projeto Éden? Primeiro, eu amo a tecnologia. Você fez um trabalho brilhante. É incrivelmente intuitivo. Qualquer homem ou mulher em quase qualquer lugar do mundo vai dominar ele quase que no primeiro contato. Brilhante. Muito obrigado, Nikolai. Você também, Jonathan. Por sua previsão e apoio financeiro para que isso aconteça. Sem você, nada disso seria possível. Shine, pode nos deixar a sós? É claro. Eu sei que tudo isso parece um pouco assustador. Um pouco assustador? Como seria uma coisa assustadora de verdade? E quando isso vai acontecer? As estrelas vão cair do céu no momento que o Tratado de Paz for assinado? Não, ainda vamos ter um pouco de tempo. O julgamento não vai começar até meados dos 7 anos de tribulação. Aí, o anticristo vai se declarar como Deus. Eu sei que esses políticos conseguem se achar os maiorais, mas afirmar ser Deus parece um exagero até mesmo para eles. Você pode achar, mas o mundo inteiro vai aceitar isso. Eles vão cair e vão adorar ele. Sério? O Buck pode ter perdido um dos seus amigos mais antigos naquele dia, mas ele sabia que não havia tempo a perder sofrendo por isso. As apostas eram maiores do que a morte de um homem. E o Buck sabia que tinha que pegar o computador do Dirk antes que o FBI o encontrasse e enterrasse em um armazém em algum lugar. Sabe como é? Quando ele chegou à universidade, ainda estavam limpando o escritório do Dirk e provavelmente tentando quebrar o cofre. Ele quase conseguiu tirar um sorriso do Buck. Quase. No momento, tudo o que importava era pegar esse computador e garantir que a morte do Dirk não fosse em vão. Acha o amigo dele, ele tá em algum lugar nesse prédio. Droga. Pegamos ele! Olha ele aí, vai! A escada! Sai da frente!
Cheira? Só por garantia. Vamos sair daqui. Deixa ele fugir. Eu amo a plataforma. Só é muito perigosa. Mas, Nikolai, é que... Eu confio em vocês dois e estou convencido de que a plataforma vai fornecer a esperança que desejam. Você me deixou em desvantagem, amigo. Por que a hesitação? Você é um bom homem. Eu sei disso. Acredite, eu sei julgar muito bem um caráter. E se eu não estivesse convencido de que seus motivos eram puros, nunca teria considerado nada disso. Eu aprecio a confiança. Mas... E se isso caísse em mãos erradas? Como assim? Se alguma coisa acontecesse, você tem um sucessor programado? Agora eu entendi. E vai ficar feliz de saber que já escolhi um sucessor. E ninguém pode me persuadir do contrário, nem mesmo você. Uma escolha definitiva. E eu poderia perguntar, quem seria? Bom, você. É claro. Você tem uma nova mensagem de voz. Primeira mensagem. Sr. Williams, tem alguma coisa acontecendo aqui. A Erica Miller morreu. Dizem que ela ou alguém afogou ela na banheira, mas eu sei que isso não é verdade. Esse prédio tá lotado de federais. Eles estão limpando seu escritório. Os federais não investigam acidentes. A Ivy acha que a Erica roubou seus arquivos e estava investigando Stonagal e a Dominator Analytics. E agora o Sr. Plank tá com uma equipe inteira criando uma história de que o Dr. Burton era um homem-bomba. Olha, eu tô prevendo que eu vou ser demitido, mas eu sinto que eu preciso falar alguma coisa. Tudo que tá acontecendo no mundo agora foi predito na Bíblia. É lá que você vai encontrar as respostas. Oi, Ray. Oi. A gente pode conversar um pouquinho? Ah, é claro. Você e eu somos casados com verdadeiros crentes. Eu posso te perguntar, o que te impediu de escutar eles? Olha, eu cometi muitos erros na minha vida. Mas culpar a fé da Irene pelas minhas próprias más decisões é a maior delas, porque ela estava certa. Mas não tinha como você saber disso. Eu teria se tivesse escutado ela. É muito mais fácil entender agora. Bom, não para a maioria das pessoas, pelo que parece. Então, a Irene fez o trabalho dela. Ela fez. Ela fez. Eu sabia que era o arrebatamento. Mas eu ainda não aprendi a lição. E que lição é essa? Tentar encontrar outra pessoa para culpar, sabe? Isso nunca vai levar você a encontrar a verdade. Eu fiquei um tempo culpando ela por não se esforçar mais. Mas eu sei que se ela tivesse tentado, eu teria saído de perto. E você está completamente certa. A Irene fez o trabalho dela. E agora só me cabe mostrar que as palavras dela não foram inúteis para mim. Agora é a sua vez. A mesma história, desculpas diferentes. Eu acho que eu nunca vou conseguir chegar lá. Chegar lá? Chegar à cruz. Eu não consigo deixar minha dúvida de lado. Então, o que eu devia fazer?
Subir lá, me ajoelhar para Deus e mentir para Ele? Falar para Ele que eu acredito nele, mesmo sabendo que no fundo do meu coração isso não é verdade? Bom, longe de mim ensinar alguém sobre fé. Mas disso eu sei. Fé não tem a ver com não ter dúvidas. Isso não é fé, isso é conhecimento. A fé tem a ver com levar essa caminhada até a cruz, apesar da dúvida. Então, você não tem mais nenhuma dúvida? Bom, eu tive algumas. Eu acho que essa é a natureza humana. Sabe, quando eu me ajoelhei pela primeira vez e pedi perdão, eu pensei que eu teria que encontrar Jesus no meio do caminho. Mas eu estava com medo disso. Eu tenho medo de não chegar nem na metade do caminho. Eu lembro que a gente tinha uma imagem de Jesus pendurada lá em casa. Eu estava lá sempre e dizia: eis que estou à porta e bato. Eu nunca entendi o que significava, mas eu sei agora. Ele está batendo na sua porta agora. Não tem que encontrar com ele no meio do caminho. É só você abrir uma porta. Chloe? Quando me pediu para te encontrar aqui, você não disse que a gente ia desenterrar alguém. Tem certeza que quer fazer isso? Eu não quero, eu preciso. Eu entendo, mas eu acho que desenterrar um caixão é um pouco... O quê? Louco? Eu ia dizer extremo. Eu posso dizer a mesma coisa sobre o estômago. Pelo menos, a sepultura que tô cavando não é minha. Chloe, eu sei o que espero encontrar aqui, mas e se for só... Pelo menos eu vou saber. Tá bom. Tá bom, e aí? Você tá pronta? A Chloe conseguiu o que precisava naquela noite. Uma prova. Não só a prova do arrebatamento, mas uma coisa muito maior. A prova de que a Bíblia estava certa, de que Deus era real, que Jesus era real. Era inegável. E ela realmente acreditava que tinha sido presenteada com um milagre. E o Buck estava lá para ver isso com ela. Até você tem que admitir. Isso tá ficando muito difícil de negar. Aqueles que se foram sabiam a verdade. Irmãos, irmãs, não podemos mais ignorar a verdade. Devemos nos comprometer, aqui e agora, a aceitar a verdade. Aceitar nosso papel e dividir ele com o maior número possível de pessoas. Mentimos para nós mesmos por muito tempo. Juntem-se a mim. Juntem-se a nós. Ué, você não tá pronto? Chloe, eu não posso ser salvo como um favor feito a você. Mas esse é o único jeito. Você tem que ir. Eu tenho que fazer uma ligação. Já volto. Oremos. Senhor, nós te agradecemos. Sabemos que estamos reconstruindo nossa igreja. Pedimos tua orientação
à medida em que avançamos. Nós te aceitamos em nossos corações, Senhor. E somos graciosamente gratos por sua presença conosco hoje. Amém, Jesus. Oi, é o Cameron Williams. Buck, como você está, meu amigo? Eu tô bem, mas olha só, eu tô meio sem tempo. Você tá sozinho? Tô sim. Tô ligando pra te avisar que eu tenho evidências de que o Jonathan Stonegal não é quem parece ser. Eu tô investigando mais ele. Mas sei que ele tá matando quem faz muitas perguntas. O quê? Ele tá pegando todo o Projeto Eden e acrescentando várias coisas neles. Spywares, por falta de um termo melhor. Mas como é que... Confia em mim. Ele fez isso. Os desaparecimentos recentes, falsificados pelo Stonegal. Eu tenho provas de que ele tá usando você e o Nikolai para os interesses dele. Olha, eu não sei o que dizer. Olha, eu vou te encontrar e levar as provas, mas eu preciso que conte pro Nikolai. E tem que ser agora. Nikolai, acabei de receber uma ligação perturbadora do Cameron Williams. Ele disse que tem uma prova de que o Stonegal está nos passando para trás e que matou umas pessoas no processo. Confia nele? No Cameron Williams, eu o conheço há anos. Ele sempre foi completamente honesto. Temos que trazê-lo para cá. Quero confrontar os dois pessoalmente. Vou convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança amanhã. Ótimo. Desculpa por ter sido tão teimosa. Eu acho que agora nós dois sabemos como a mamãe se sentia. É. Acabei de falar com o Rosenzweig. Vamos confrontar o Stonegal com tudo que o Dirk achou. Vou impedir ele de transformar o mundo num pesadelo distópico. A gente se vê depois. Espera, Buck, espera. Você precisa dar uma olhada nisso primeiro. Tudo bem, eu já vi isso antes. São cabeças, chifres e bestas que podem ser qualquer coisa. Sem ofensa, mas eu não consigo acreditar que o nosso futuro esteja pré-determinado. Então, por favor, deixa eu terminar. Vai simplesmente ignorar? Porque não entra na sua narrativa? Não, Chloe, 2THES2? Essa foi a senha que o Dirk usou para entrar no Éden. Como... Tá legal. Eu tô ouvindo. Então, de acordo com isso, devíamos estar esperando um templo judaico que substituiria o Domo da Rocha, o que pareceria impossível se não fosse por esse tratado de paz que dá a Israel a proteção da ONU. E tal tratado também pareceria improvável se não fosse por esse cara. Tá certo. Você acha mesmo que o Jonathan Stonegal é o anticristo? Se eu tivesse que chutar agora, eu diria que sim. Ou é isso que ele quer que você pense? Mas por quê? E se ele só tá querendo fazer que o mundo todo pense que ele tá aqui pra salvar tudo? Foi você quem falou que todo mundo vai adorar esse cara. E o Nikolai Karpatya? Ele tem sempre muita gente atrás dele. Não, o Nikolai não tá nem aí pra bajulação. Então, por que ele iria fingir ser... Buck, não estamos falando de ninguém fingindo ser o anticristo. Estamos falando de alguém ser o anticristo. Eu não posso te fazer acreditar em nada. Ninguém pode. Mas não transforma isso numa conspiração só porque você quer evitar a verdade. Tá certo. Eu vi o que tem dentro do Projeto Eden. E pode acreditar, não é nada bonito. Se esse cara tiver o controle do sistema financeiro do mundo, sabe o que significaria? Posso te dizer exatamente o que vai significar. Ele também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser aquele que tem a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. O Shine falou com o Nikolai. Vamos nos ver amanhã cedo. Bom, tenho muito trabalho. Eu já vou indo. Tchau. Orem por mim. Ele vai precisar de muito mais do que oração. Buck! Você
Você ouviu alguma coisa do que eles disseram? Você não pode ir pra lá. Eu ouvi a mesma coisa que você. Só que não é o que tá parecendo. Chloe, você encontrou o que procurava. E eu tô feliz por você, mas essa era a sua resposta. E não a minha. Ainda tô procurando. Essa não foi a minha resposta. Foi a resposta. Eu entendo. Não, acho que você não entende. Eu sei. Eu tenho que ir. Vou tomar cuidado, prometo. Tá, mas... leva isso, pelo menos. Eu te amo, Chloe Steele. Eu também te amo. Desculpa jogar tudo no seu colo de repente, mas eu... Isso é muito arriscado, Buck. Eu entendo. E o Nikolai também. Temos que fazer isso direito e vamos fazer. Deus está com Israel, lembra? Tá. Só espero que o acordo de paz com Israel ainda aconteça, Sr. Stonegal. Se Deus quiser que isso aconteça agora, vai acontecer agora. Mas não se trata só do Tratado de Paz. Eu sonho há muito tempo em reconstruir o templo no Monte do Templo. E quando Stonegal concordou em financiar ele, foi o dia mais feliz da minha vida. Mas e o Domo da Rocha? Será que os árabes vão deixar você derrubar ele? Não, claro que não. A equipe do Stonegal localizou as fundações do templo original. Ela fica do lado da cúpula, não debaixo dela. Podemos ter os dois. Sim, e a paz no Oriente Médio. Árabes e judeus adorando lado a lado em harmonia. E mesmo que o Tratado de Paz inicial seja só de 7 anos, eu acho que... O que foi, Buck? Peraí, você disse 7 anos? Sim. Me dá um minuto. É tudo verdade. É verdade. Eu não acreditava no Senhor, Deus. Mas eu estava errado. Eu sinto muito. Me perdoa, Jesus. Eu preciso do Senhor. E eu acredito no Senhor. Eu te amo, Jesus. Me mostra o que fazer. Jesus prometeu: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Reunimos-nos e oramos. E senti sua presença pela primeira vez. Oi, Connor. Sou eu, o Buck. Recebi sua mensagem e só queria que você soubesse que você estava certo. Eu encontrei a verdade no único lugar em que ela pode ser encontrada. Ai, obrigado, Jesus. Eu vou precisar da sua ajuda para uma coisa. Connor, que bom. Ouviu minha mensagem. Buck ainda tinha o seu foco claramente direcionado ao seu dever jornalístico de expor as mentiras do Stonegal. Mas ele também sabia que havia uma chance muito real de que não importava quais evidências ele trouxesse à mesa, o velho Steve Plank nunca deixaria essa notícia ver a luz do dia. Connor era a apólice de seguro do Buck contra ser censurado, e ele esperava que a fé deles fosse suficiente para impedi-los de serem enganados por Stonegal, mesmo que ele estivesse trabalhando para o próprio diabo. Oi, eu sou... Cameron Williams. Bom dia. Fale com um membro da segurança quando entrar. Vão te mostrar o caminho. Obrigado.
Efésios capítulo 6 nos diz para vestirmos toda a armadura de Deus para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Buck pode não ter sabido disso, mas quando ele entrou na sala naquele dia, ele estava pronto. Pronto como nunca estivera antes. Ele os atingiu com tudo que ele e o Dirk haviam descoberto, expondo sem sombra de dúvida o plano maligno de Stonegal para enganar o mundo. Assim que terminou, sentiu uma enorme enxurrada de alívio. Ele havia conseguido levar a verdade às pessoas que precisavam ouvi-la. Ou assim parecia. Então, como claramente podem ver, este plano diabólico não só serviria para assumir o controle monetário, mas para escravizar o mundo num pesadelo tecnocrático. Foi tudo planejado nos altos níveis. Ele está falando Obrigado. que eu não estou entendendo. Felizmente, a investigação do Sr. Williams juntou as peças, mostrando a todos nós que o Jonathan planejou, mentiu e assassinou. Não só para ganhar o controle da moeda do Éden, mas de toda a rede financeira global. Mas isso é ridículo. O que está acontecendo aqui? Eis a questão. A pergunta que cada um de nós tem feito. O que realmente está acontecendo? O Sr. Williams, por exemplo, usou as habilidades dele para tirar certas conclusões sobre você. Mas, na verdade, se ele pensar bem sobre isso, ele vai ter que se perguntar quem estava por dentro e te deu o acesso. Exatamente. Um arquivo altamente conveniente, cheio de evidências contra Jonathan a tudo ao que ele foi acusado aqui hoje. Eu meio que esperava que você visse através disso. E Shine, seu sonho fervoroso de trazer a paz a Israel foi concedido. Só falta você entender a que custo. E Jonathan, isso vai muito mais além do que você, não é? Além de sua sede interminável por mais controle e ganho material, você realmente se vê como um grande homem reconstruindo o mundo à sua própria imagem. Você certamente não precisava da minha ajuda para ver isso. Vocês abriram o caminho. Essa é a sua contribuição para a história. Isso é um total absurdo. Você não pode entrar aqui fazendo essas alegações infundadas e achar que você pode pegar o que eu construí, o que é meu. Como acha que vai fazer isso, Nikolai? Deixa eu te falar o que está prestes a acontecer. Um assassino disfarçado de segurança vai sacar a arma com a intenção de matar o Sr. Stonegal e a mim. E numa saraivada de tiros, o Sr. Cochran e Stonegal vão ser fatalmente feridos. Eu vou escapar com vida, graças aos seguranças que rapidamente vão atirar também. Você ficou louco. O que te faz achar que vai se safar dessa? Fácil. Matando você. Olha, Jonathan, vai ter paz. Mas não com você. Nikolai. Seu tempo acabou. Mas o meu está apenas começando. E agora? Agora eu estou devastado pela perda. No entanto, empenhado em assumir o manto da liderança dele. Vamos sair daqui, pode ser. Vem, vamos embora. Vem. Isso é um absurdo, não?
Shahin, você tá bem? Foi horrível. Um dos seguranças começou a atirar. Oi, você viu o que aconteceu? Vi. Pobre Nikolai. Quem iria querer matar ele? Sr. Williams, isso é uma loucura. O senhor viu? O que... Eu acho que eu sei o que realmente aconteceu. Vem comigo. Buck, você tá bem? Ei, me fala, o que tá acontecendo? Tá bom. Senhoras e senhores, meu nome é Nikolai Karpatya e venho até vocês com o coração partido. Boa tarde. Meu nome é Cameron Williams. Eu estou aqui para contar uma história. Uma história sobre mentiras da mídia. Assassinato. Uma história sobre a única verdade que importa. Nikolai Karpatya é o novo secretário-geral da ONU. Neste momento, ele está fazendo um discurso. Eu vim aqui para falar uma coisa. É tudo mentira. Parece que o Cameron Williams finalmente encontrou a verdade. É mesmo. Ele tem que estar nesse andar. Ele disse a todos que os desaparecimentos vieram sem aviso prévio, sem nenhuma explicação. Que houve uma segunda onda de desaparecimento. E o pior de tudo, ele disse que o arrebatamento tinha sido desmascarado. Tire uma foto da sua tela agora mesmo. Desliga isso! Não importa o que você possa ouvir. Não é tarde demais para deixar Jesus Cristo te libertar. Eu sou a prova disso. Quando a transmissão do Buck chegou ao mundo, parecia uma grande vitória. Mas a Bíblia nos advertiu que não seria tão fácil quanto só dizer a verdade a todos. Mas eu sempre pensei, e agora eu acredito que, mesmo que uma única alma seja salva, seus esforços não foram em vão. Neste momento, porém, o impacto da mensagem do Buck teria que ser analisado mais tarde. Ele sabia que algumas pessoas estavam fadadas a discordar do que ele tinha a dizer. Leva eles pra lá. Obrigado. Tá todo mundo bem? Sim. Bem na hora. Você tem que parar de fazer isso comigo. Todo mundo bem aí? Aham. Tudo bem.
Eles estavam todos ansiosos e até animados para começar a compartilhar a palavra com o mundo. Foi maravilhoso de se ver. Mas só estavam estudando profecia há alguns dias. A realidade dos últimos 7 anos, antes do retorno de Cristo, ainda não havia surtido efeito. Jesus disse que esses últimos anos seriam piores do que qualquer coisa que o mundo já tivesse visto. Aqui é um bom lugar, não é? Deus nos deu uma isenção, se quiséssemos. Mas para aqueles de nós que escolheram não aceitar, aqueles de nós que foram deixados para trás, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que não tem nada que possamos fazer para impedir que o que foi profetizado aconteça. Mas isso não significa que simplesmente desistimos. Nem de perto. Há almas a serem salvas. E enquanto houver, nossa missão é clara. E aí, o que diz? Isso é incrível. Você tá lendo isso? Oh, meu Deus. Raise me up on eagle's wings. Give my soul your bigger dreams. Breathe life into me. A battle cry is in my lungs. Singing out your kingdom come. Fall in us, pour out your love. I stand here. Versão brasileira Unissom Brasil. They come alive with the sound of you, restoring hope in my anxious spirit, forever new. Raise me up on eagle's wings, give my soul your bigger dreams, breathe life into me.